Eleições 2018. Olá, muito boa tarde para você, amigo internauta, você que nos acompanha pela SP Rio Mais e também para você que está sintonizado no Facebook do Jornal O Vale. Agora são 5h17, estamos ao vivo e há 17 minutos do fim das eleições, do fim das votações, as urnas, sessões já encerradas aí, né? Quem votou, votou, quem não votou, não vota mais. Enfim, você que acompanhou durante todo o dia de hoje, nós estivemos transmitindo aqui ao vivo durante toda essa tarde, mostrando toda a movimentação, que de certa forma foi tranquila aqui na região nossa do Vale do Paraíba. Tiveram alguns casos isolados, mas nada que prejudicasse o andamento, o bom andamento das eleições aqui na região. É claro que depois a gente vai apurar com mais tranquilidade, dados oficiais vêm, e da própria polícia, do próprio TRE, para a gente saber realmente de fato o que aconteceu. Mas com tranquilidade durante todo o dia de hoje aqui nas eleições aqui na região do Vale. Está comigo aqui nos estúdios, na bancada, o jornalista José Guilherme Ferreira, que é editor-chefe aqui da nossa SP Rio Mais, e também o comentarista nosso, advogado ambientalista, Lincoln Delgado, que sempre está conosco no Jornal Abre Aspas e nos faz essa visita aqui nessa cobertura especial. Um bom domingo, Lincoln. Boa tarde para você. Boa tarde, eleitor. A gente vai tentar aqui refletir nesse começo de programa já o que é. De repente, a boca de urna já está desenhando algumas coisas diferentes, né? Só queria saber como é que você vai votar. Você encontrou um clima de tranquilidade ou diferente? Como é que foi? Teve um episódio, sim. Eu votei no João Cursino e a hora que eu estava saindo, alguns fiscais de partido subiram porque uma senhora estava acusando de ter encerrado, né, antes dela votar, encerraram, deu fim lá, e ela ainda estava votando, acho que para senadora, coisa desse tipo. A gente não sabe o que é fake, o que não é, ou ela mesmo, de repente, errou na hora de votar e se apavorou e achou que não tinha votado correto. Não sei, mas a gente vê uma série de notícias, acredito que grande parte fake, mas o único detalhe foi esse, quando eu estava votando. Nesse caso, até a gente deu essa notícia, nesse caso, ela até registrou um boletim de ocorrência, né? Foi divulgado, qualquer pessoa pode registrar um boletim de ocorrência, aí cabe à polícia apurar ou não, mas ela diz que a mesária, que ela chegou até a mesária disse, já foi. Tipo, ela informou, então eu não consegui votar para presidente, e a urna encerrou o voto e emitiu o comprovante, e a mesária procurou a mesária, como qualquer pessoa deve procurar a mesária, e ela falou, teria dito, né? Agora já foi, e ela não ficou contente com isso, e registrou o boletim. Né? Sem dúvida. Mas realmente uma certa falha aí que eu não sei, cabe, mas são né? casos isolados, né? Sim, foi um caso isolado, mas... Porque senão todo mundo ia chiar na mesma sessão, não é? Não há dúvida. Eu acho que são casos isolados mesmo. O importante é ressaltar também a segurança das urnas eleitorais. Já teve candidato questionando isso, questionando o próprio resultado das urnas. Depois voltou atrás, né? Mas questionou, se eu não ganhar, eu vou contestar, a urna está fraudada, há fraude nas urnas. O próprio TSE já vem reforçando, né, que foram feitas várias auditorias isentas, pedidas até pelos próprios partidos, enfim, que não foi constatada nenhuma irregularidade. Uma coisa é um problema numa urna que é substituída, e outra coisa é fraude. São coisas completamente diferentes. Né? Se você pensar que tem mais de 100 milhões de eleitores, né? E a gente, um país desse tamanho, com rincões no norte e nordeste, se a gente não tiver realmente uma modernidade de uma urna, a gente teria uma insegurança jurídica, sim, né? Porque a gente acabaria a votação em alguns estados e outros ainda demoraríamos, às vezes, até dias para apurar. Então, eu acho que é um caminho sem volta e a gente precisa parar de fazer esse terrorismo de que a urna não é algo seguro. Eu acho que a gente tem que tocar o barco para frente com relação a esse tema, né? Exatamente. Vamos aos números, então, porque já começam a divulgar boca de urna, essas pesquisas aí. E começando aqui pelo Senado aqui em São Paulo, ficando aí entre os 3 primeiros aí, o Major Olímpio, do PSL, com 24%, a Mara Gabrilli, do PSDB, com 17%, e o Eduardo Suplicy, do PT, com 15%. Esses são os números divulgados recentemente de boca de urna. As pesquisas mostravam o Suplicy na frente, né? Sim, sem dúvida. A tendência que a gente vê em boca de urna, sem dúvida alguma, primeiro, não há a menor dúvida
de que o candidato a presidente, Bolsonaro, puxará muitos votos para Senado, para governo. Não sabe se serão eleitos governadores e senadores com a enorme votação que ele deve ter. E também surpresas, né? No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, por exemplo, o Partido Novo também colocando ali um candidato em destaque. Então, a gente deve ter, sim, algumas surpresas de partidos tradicionais perdendo espaço para partidos aí, tirando essa polarização PT-PSDB, né? Vou pegar aqui do Partido Novo, do Ibope de Minas Gerais, o Romeu Zema, né, que é do Partido Novo, ele tem na boca de urna 41%, e contra o Antônio Anastasia, do PSDB, que tem 29%. Político tradicional do PSDB, né? E Tradicionalíssimo. em terceiro Tem o Fernando Pimentel, do PT, que tem... Aliás, Fernando Pimentel, do PT, que tem 22%, está ali colado com o do PSDB. Esses são os dados da boca de urna do governo de Minas. E o mineiro tem fama de ser mais conservador, tradicionalista, tal. De repente, mudando até esse perfil, né? E arriscando o novo aí. Ao governo do estado de São Paulo, João Dória com 31% do PSDB, Márcio França, do PSB, com 21%, e Paulo Scaff, do MDB, com 21%. Estão empatados aí, mas o nome do Márcio França colando, uma coisa que então ele estava um pouquinho mais atrás, né, ali nas pesquisas. Mas ele vinha numa tendência de alta grande, né? Começou com 4% e nos últimos dias, na última semana, houve todo um trabalho aí para ver se ele dava uma arrancada. E aconteceu pela boca de urna, né? Sem dúvida, ele é atual governador, né? E é natural que, não pelo uso da máquina, mas pelo fato de estar governador, isso também acrescenta. Ele não era uma figura conhecida em todo o estado, diz que fez uma boa gestão lá no litoral, tanto é que teve uma boa aprovação e não tem também problema com ficha suja. Isso tudo fez ele alçar aí voos. A gente não sabe, com certeza São Paulo terá um segundo turno, mas é difícil destacar. Imagino que o Dória no segundo turno, mas é difícil destacar aí quem seria o segundo lugar, pelas pesquisas, né? Pegando aqui ao governo do estado do Rio de Janeiro, aliás, um detalhe interessante também, porque nas pesquisas apontava o Eduardo Paes e o Romário, teoricamente, na frente, ali, né, nas primeiras posições, mas agora eles estão bem abaixo, né? E eu só estou tentando pegar aqui, se o Zé conseguir me ajudar aqui, Zé, a pegar essa informação correta aqui, mas enfim, quem está na frente, pelas informações ao governo do estado do Rio de Janeiro, pegando direitinho aqui, senador do Rio, aliás, senador do Rio, Flávio Bolsonaro, do PSL, e o César Maia, do DEM. Na verdade, o Flávio Bolsonaro tem 28% e o César Maia, do DEM, 18%. Tem mais essa previsível mesmo, né? Tem essa questão mesmo, do né? Senado seria previsível isso. Eu não estou... A boca de urna do Rio de Janeiro para o governo é o Witzel, 39% e Paes, 21%. É uma grande diferença. O Witzel é do partido do Bolsonaro, seria isso? Wilson. É PSL? PSC. PSC. PSC, então. É um partido aí também se destacando além dos tradicionais. Agora pegou aqui para mim. Wilson do PSC, 39%, Eduardo Paes, do DEM, 21%, Tarcísio Mota, do PSOL, 15%, e o Romário, do Podemos, com 9%. Quer dizer... São números estranhos, né? São números estranhos. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho se confirma ou não. Mas são números estranhos. Não imaginaríamos aí que essa sequência se consolidaria, não. Você, Lincoln, qual que é a sua avaliação em relação à nossa eleição aqui em São Paulo, né? Quer dizer, com esses candidatos que, diferentemente do cenário nacional, que tem PT e PSL, aqui em São Paulo a gente tem PSDB e PSB e MDB na parada, né? Não refletem muito exatamente o que acontece no cenário nacional, né? Mas eu acho que é o seguinte, aqui o cenário de São Paulo não foi por partido, né? A gente percebe bem que é pela figura. E se desenha os dois principais ali, que estavam pelo menos até agora os últimos dias, entre o Scaff e o Dória,
que tem um perfil de empresário, um perfil de um gestor que também não tem já uma bagagem política, então, portanto, também era algo mais novo, né, no cenário, apesar de um já estar como prefeito de São Paulo e o SCAF já está tentando já algumas eleições também, a questão do governo de São Paulo, mas são figuras que representam a figura do gestor, né, um gestor, de repente, privado, que pode ser um bom gestor público. Eu vejo que é mais esse cenário do que propriamente os partidos, né? Mesmo porque o MDB é um partido que saiu desgastado dessa questão da Lava Jato, até tirou o P, né, para tentar mudar um pouco a figura do velho MDB, que depois se transformou em PMDB. Então o SCAF poderia sofrer com relação a isso. Acho que não foi essa a influência, não. A influência é de que se apresentam os novos, se apresentam como gestores, se apresentam como ficha limpa de alguma maneira. Eu acho que o Paulista embarcou muito mais nessa linha, né, de raciocínio aí. Muito bem, somente mais um dado. A gente vai apurando aqui as informações, a gente vai novamente trazer os números, lógico, boca de urna, tá, gente? Não são votos aí já válidos, mas é a boca de urna feita aí. Que mostra talvez uma tendência, talvez, né? O cenário, por exemplo, para o Senado de Minas Gerais, que tem a Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff, esse cenário está com o jornalista Carlos Viana, do PHS, com 21%, Diniz Pinheiro, do Solidariedade, com 18%, Rodrigo Pacheco, do DEM, com 18%, e a Dilma Rousseff só está lá em quarto, né, do PT, Dilma Rousseff com 15%. Aí depois vem o Miguel Corrêa, do PT, com 7%, junto com o Rodrigo Paiva, do Novo, também com 7%. As pesquisas davam Dilma também. E veja, se refletir a boca de urna é uma surpresa muito agradável. Não estou nem falando dos nomes, mas você vê que políticos tradicionais ficando lá atrás, em terceiro, quarto lugar, e obviamente aí não entrando nem para um segundo turno, né? A gente verifica que é uma mudança que se desejava, é uma mudança que grande parte da população nos últimos anos também estava falando nas ruas e gritando nas redes sociais, mas que as pesquisas não se desenhavam. A gente via nos estados os senadores tradicionais, sempre o filho, né, o filho do fulano, o filho do Beltrano, mas ali ficando naquelas velhas linhagens. Se se consolidar essa boca de urna, a gente consegue já ter um novo desenho político no Brasil. Tomara que esses números realmente reflitam a realidade. Torço para isso. Muito bom. Colocando em xeque os institutos, né, de pesquisa, né? Ou eles reavaliam a metodologia de como eles estão fazendo as pesquisas, ou não dá, né, para aceitar tantos erros assim. E já é de se lembrar que nas últimas eleições, tanto o Datafolha quanto o Ibope fizeram um meia-culpa aí e atribuíram isso. Não, o eleitor nos últimos 3 dias tem uma tendência a mudar de voto, ele estava ainda inseguro com relação a isso. Ok, existe também, sim. Esse fenômeno existe, sem dúvida alguma, né? Mas não na margem de erro que eles estavam apontando. Já tiveram que fazer esse considerando aí nas últimas eleições e, pelo que está se desenhando aí na boca de urna, também vão ter que fazer uma revisão aí na metodologia. Mesmo porque é o seguinte, 5.500 municípios, você fazendo uma pesquisa em 200 municípios, não necessariamente, né, Zé, reflete a realidade do Brasil. Eu acho que é um número, um percentual muito pequeno para um Brasil tão diferente de norte a sul, né? Muito bem, Lincoln, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Aliás, fique à vontade para permanecer, comentar e novamente voltar aqui à bancada, mas obrigado mais uma vez pela parceria conosco aqui. Um ótimo domingo aí, uma ótima semana também, viu? Eu que agradeço, vou estar acompanhando ali, assistindo na internet aqui o SP Rio e participando também na medida do possível. Obrigado mais uma vez. Tá bom, Lincoln, um abraço. 5h30, nós vamos para o intervalo. A transmissão ela é encerrada neste momento, mas você permaneça conosco aí na audiência, né, no Facebook, sintonizado também no nosso site, spriomais.com.br. Dentro de uns 10 minutinhos nós retornamos com a transmissão ao vivo, trazendo todas as informações aí dessa cobertura das eleições. SP Rio Mais e Jornal Vale nas eleições 2018. Eleições 2018.